Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo de Santo André 1, Santos também 1, pela nona rodada do Paulistão 2023. E que jogo, né? Um jogo que o Santos poderia ter ganhado. O Santos poderia ter vencido. O Santos teve a oportunidade de ganhar. E ainda é um jogo que o Santos nem jogou bem. O Santos jogou mal. Pelo menos no primeiro tempo. O Santos jogou mal. Foi um primeiro tempo muito assim, parecido. Muito igual, vamos dizer assim. Muito igual aos outros jogos que fez até agora, né? Um Santos apagado, completamente apático. Que não conseguia chegar. Que não conseguia chegar no Santo André para levar perigo, que não conseguia criar oportunidade, que não conseguia criar chance de perigo para o Santo André. E em compensação, o Santo André levando muito perigo ao Santos no primeiro tempo. No primeiro tempo, o João Paulo fez pelo menos três defesas difíceis. Que não fossem essas defesas difíceis do João Paulo, o Santos teria terminado o primeiro tempo e ido para o segundo tempo em desvantagem. O Santo André poderia ter feito uns 3-0 logo no primeiro tempo e liquidado o jogo aí, né? E daí, no caso, o Santos teria perdido o jogo pro Santo André. Mas, né, não foi isso por causa do João Paulo. Graças ao João Paulo, isso não aconteceu, né? Então a gente tem que dar todo o mérito ao João Paulo. Mas isso é ruim. É ruim porque, assim, o João Paulo é goleiro. Para você ter o goleiro do seu time como destaque do seu time, é muito ruim, né? Isso mostra que o time está completamente desorganizado. E é realmente assim que o Santos esteve no primeiro tempo. Muito desorganizado. Né? Um Santos completamente apático, que não tinha a menor vontade de jogar, não demonstrava a menor vontade de jogar, né? Então é isso que foi o primeiro tempo, né? E é ruim estar falando isso, de dar todo o mérito ao João Paulo. Não é nada contra o João Paulo, nada contra o João Paulo. Muito pelo contrário. Mas o João Paulo é goleiro, né? Então, para você ter o goleiro como destaque do seu time, mostra que o time está completamente desorganizado. E é assim que o Santos esteve no primeiro tempo. E se não fosse o João Paulo, o Santos poderia ter levado uns 3-0 logo no primeiro tempo e o Santo André poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. Enfim, né? Mas aí, no segundo tempo, o Santos melhora, o Santos cria mais chances, pelo menos mais chances do que teve no primeiro tempo, porque o Santos não teve nenhuma chance clara no primeiro tempo. Só que teve chances claras no segundo tempo que poderia ter feito com que o Santos tivesse ganhado o jogo. Então o Santos teve uma atuação melhor no segundo tempo, teve uma atuação de mais qualidade, de muito mais qualidade se comparando ao primeiro tempo. Não chegou a jogar bem também, né? Não chegou a fazer aquele jogo ótimo, perfeito, excelente, mas foi melhor do que no primeiro tempo, né? E que poderia ter vencido o jogo. Aliás, a melhor chance que o Santos teve no segundo tempo inteiro foi logo nos mais ou menos 10 minutos do segundo tempo com o Lucas Lima, que o Lucas Lima mete uma bola no travessão, né? Então, né, olha a chance que o Santos teve. O Santos poderia ter ganhado o jogo com esse chute do Lucas Lima que foi no travessão, né? Se não fosse isso, o Santos poderia ter ganhado do Santo André, né? Aliás, até falando do Lucas Lima aqui, o Lucas Lima reestreou ontem e fez uma boa partida. Uma partida pelo menos assim, vamos dizer que segura. Ele conseguiu fazer a diferença. Fez a diferença, né? Foi, assim, um dos jogadores que podem se salvar de uma atuação ruim. O Lucas Lima é um deles, né? Então, acho que o Lucas Lima reestreou fazendo o que ele tem que fazer, né? Então eu vou apontar como um ponto positivo a reestreia do Lucas Lima, né? Não tô falando que ele fez um ótimo jogo, não. Mas, pelo menos, ele demonstrou serviço. Vamos dizer assim, que ele demonstrou serviço. Ele fez o que deveria ter feito, né? Uma atuação que a gente consegue aprovar, que a gente aprova a atuação que ele teve nesse jogo. Quando ele chegou, eu falei que ele faça a diferença, que ele faça o que ele tem que fazer. Ele fez o que ele teve que fazer ontem. Esperamos que ele possa continuar fazendo isso nos próximos jogos e ter uma atuação cada vez melhor nos próximos jogos, até mesmo para o Santos poder estender o contrato dele depois que o Campeonato Paulista acabar, né? Enfim, né? Mas falando, o Santos jogou melhor no segundo tempo, né? Teve mais oportunidades, uma delas com o Lucas Lima, que a gente acabou de falar aqui,
Mas o Santo André abre o placar e daí depois o Santos empata com o Mendoza, né? Daí 1-1. E o Santos, né, nos últimos lances do segundo tempo, o Santos faz o gol da virada com o Marcos Leonardo, só que estava impedido, milimetricamente estava impedido. Teve até a participação do VAR, só que estava impedido. De forma milimétrica o Santos está impedido e com isso não consegue a virada e não consegue, no caso, ganhar o jogo, né? Então a gente termina esse jogo, termina empatado e a gente fica chateado. A gente fica chateado porque poderia ter sido melhor. Poderia ter sido muito melhor. O Santos poderia ter vencido um jogo que empatou e que nem jogou bem. O Santos empata um jogo com o Santo André fora de casa e que o Santos não jogou bem e que ainda assim poderia ter vencido. Então a gente sai, a gente termina, depois desse empate, a gente fica chateado pelo resultado. Né? Claro que um empate é melhor do que uma derrota, claro que é. Né? Se o Santos tivesse perdido, a gente já tá muito bravo. A gente já tá muito bravo. Né? Mas a gente já tá bravo, a gente já tá mais bravo do que a gente tá. Mas a gente tá bravo porque o Santos empata um jogo que poderia ter ganhado, ainda jogando mal. Né? Então por isso que a gente fica bravo, por isso que a gente fica chateado. Né? E o que nos resta é se contentar com isso. Aliás, a gente está tendo muito que se contentar com pouco. Nós santistas estamos tendo que estamos muito tendo que se contentar com pouca coisa, como foi no caso de ontem e várias outras vezes, né? Então por isso que a gente fica chateado, porque a gente está tendo que se contentar com pouca coisa, como foi ontem, como foi em várias outras vezes também, né? Então por isso que a gente fica chateado e com isso o Santos não consegue somar e melhorar sua situação no campeonato. O Santos continua na quarta e última colocação do seu grupo, o grupo A, com 10 pontos. Primeiro colocado, acho que é o Botafogo, segundo colocado é o Bragantino, ambos com 14 pontos. Terceiro colocado é a Inter de Limeira com 10 e o Santos em quarto e último com 10 também. O Santos fica atrás da Inter de Limeira pelo número de vitórias. A Inter de Limeira tem mais vitórias do que o Santos e por isso fica na frente, né? Mas assim, se não fosse isso, o Santos poderia ter ganhado o jogo, o Santos teria feito 12 pontos e estaria com 12 na terceira colocação. Teria encostado, chegado mais perto do Botafogo e do Bragantino e estaria mais forte na briga pela classificação para os mata-matas do Campeonato Paulista. Né? Isso o Santos não descartou ainda, o Santos ainda tem chance de se classificar, ainda tem. Mas elas estão menores do que estivesse se não tivesse ganhado, que ainda não seria tanto assim, né? Enfim, então a gente fica muito triste com isso, de estar tendo que se contentar com isso, né? Porque isso não é motivo pra gente se contentar, mas a gente tem que se contentar com isso, né? Mas a gente tem que se contentar com isso é muito ruim, né? E, enfim, né? Próximo jogo do Santos. Portuguesa contra a Portuguesa na Vila Belmiro. O Santos tem a obrigação de ganhar da Portuguesa. A Portuguesa é um dos piores times do campeonato. Está fazendo uma campanha horrível, medíocre. Muito pior do que a campanha do Santos. Né? O Santos já não está fazendo uma boa campanha. A Portuguesa está com uma campanha ainda pior do que a do Santos. Muito pior do que a do Santos. Então, o Santos tem que ganhar da Portuguesa domingo na Vila Belmiro. Tem que ganhar, não tem conversa. Não tem desculpa, não tem papo. O Santos tem que ganhar da Portuguesa. Ganhar da Portuguesa domingo é obrigação. É obrigação para ter uma chance melhor de se classificar para os mata-matas do Campeonato Paulista. E já eliminar completamente, zerar completamente uma questão de rebaixamento. Zerar completamente essa questão, né? Ficar completamente tranquilo com uma questão dessas e ficar focado apenas na classificação para os mata-matas. Ganhar da Portuguesa domingo é obrigação para ficar tranquilo quanto à questão de rebaixamento e se preocupar apenas com a briga
pela classificação dos mata-matas e continuar nessa briga. É isso. O Santos tem que ganhar da Portuguesa domingo. Tem que ganhar. É obrigação. É obrigação. Ganhar da Portuguesa domingo é obrigação. Então, é isso que eu tenho pra falar aqui. Então, é isso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero te pedir para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. É de graça, você não pagar, então faz pra me ajudar. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço todos os links no Instagram, na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos de conteúdo do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.